Mais uma segunda-feira, nossa querida dona Vanessa Graças Rezende está aqui com a gente, sempre com temas especiais. Vanessa, baseado nessa meditação inicial, quando o papai olha para aquela carinha dócil desse pequenininho, tão carinhosinho, tão cheio de manha, às vezes ele é até assim, calminho, até obediente, nem fala palavrão, né? Mas é possível uma criança ser má a ponto assim de ser cruel mesmo? É difícil a gente acreditar nisso, né? É difícil, tio, porque tem uma ideia, tipo, uma lenda, né? Que a criança é uma santinha e santo é só Deus, né, tio? É verdade. Não é verdade? E a gente nasce em pecado também, né, Vanessa? Você já abriu o quadro falando desse versículo, né? Que é a estutícia, que é a maldade, né? Essa malícia, ela tá ligada ao coração da criança. Vários pesquisadores, tio, eles falam, e é comprovado que a criança ela pode ser má, ela pode agir com crueldade. E mesmo nenhum pesquisador, se um psicólogo, nenhum médico, nenhum especialista tivesse dito isso, a palavra de Deus para nós que cremos em Jesus, ela é verdade pronta e acabada. E a Bíblia fala que o coração da criança está ligado à maldade. Por isso que nós, pais, temos que instruir a criança, corrigir para que ela não cresça dessa forma. Eu estava lendo um artigo na internet falando que uma criança aqui em Belo Horizonte, com 7 anos de idade, Tiuri, ela fez com que os pais demitissem assim, mais de 10 empregados domésticos da casa dela. Meu pai. Porque ela falava para os pais que as moças estavam batendo nele e os pais, acreditando, demitiram todas as empregadas. Quer dizer, não fazia o que ele quer, ele inventava uma história. Inventou. Aí só que um dia os pais resolveram colocar câmera em casa. E quando eles foram assistir, quem estava batendo nas moças era o filho. Então, quer dizer, ele estava agindo com maldade, estava tendo alegria e no momento que aquelas moças estavam sendo demitidas. Então, a criança, ela age, sim, de forma maldosa. E a gente vai hoje comentando, assim, até que ponto que a criança age por maldade, até que a ponto faz parte do desenvolvimento dela. Eu gostaria muito, assim, que as pessoas que estão nos assistindo prestassem atenção, né? Principalmente nós que somos pais, para que a gente venha realmente, assim, saber educar os nossos filhos, distinguir entre aquilo que é real e o que é imaginário, né, tio Hugo? Quando você fala sobre essa experiência desse menino dos 7 anos aí, que os pais colocaram câmeras e tal para identificar, mas muitos pais, eles deixam de encarar o problema de uma forma acabam não enxergando esses problemas com os filhos, né? Por medo de encarar, talvez? Sim. Você lembra semana passada, quando a pastora Judinha estava aqui, que a gente estava falando sobre pais fantasmas? Tem pai que é fantasma, ele se anula, é como se ele não existisse. E tem pai, tio Uri, que eles querem fingir que um problema não existe. Porque quando eu reconheço que existe uma dificuldade no comportamento do meu filho, é como se eu fosse obrigada a ter que fazer alguma coisa. E quando eu escolho, porque a vida é feita de escolhas, fingir que aquilo não está acontecendo, é como se eu não tivesse que agir. Então os pais não devem fazer isso. Seja um problema pequeno ou grande, qualquer que seja a dificuldade do filho, a gente tem que enxergar aquilo e trabalhar para que aquele problema seja sanado. Aliás, às vezes nem é um problema, às vezes a criança tem uma dificuldade e como os pais querem fingir que aquilo não existe, tio Uri, aquilo passa a ser um problema. Eu trabalho muito como psicopedagogo com crianças com dificuldade no comportamento, com dificuldade no limite, problemas na área de aprendizagem e muitos pais, eles não querem se haver com aquele problema do filho. A gente tem que entender que nem sempre nós brilhamos. Você como adulto, tio Uri, tem hora que você não vai brilhar. Claro. Tem hora que você vai errar. E os nossos filhos não são estrelas que brilham constantemente. Em algum momento eles vão fraquejar, porque o cair é do homem. E quando eles vierem a falhar, nós como os pais temos que estar ali presentes para corrigir e fazer com que o filho ande novamente. Que ele aprenda com os próprios erros, né? Então aí a dica, papai, você viu a Vanessa, né? Enxergar e agir. Isso é importante. Eu quero pedir uma licencinha para você, Vanessa. Eu queria convidar o pastor Cássio Miranda para sentar aqui um pouquinho com a gente. Só um segundinho, por favor. Por favor, Cássio. Vou atravessar na frente da câmera. Não tem problema, não. Fica aqui. Você me pega de surpresa. Nós estamos em casa. Deixa eu dar um beijo na Vanessa, bom, querida. Bom dia. Só vejo a Vanessa de longe ali. Senta aqui com a gente, porque tem uma pessoinha no telefone muito querida nossa. Oi. Que quer conversar com a gente. Bom dia. Muito bom dia pra você. Que saudade! Pastora Carol, que saudade. Onde é que você tá, mulher? Ô, gente, eu tava na Bahia, eu tava numa leseira que você nem imagina, coisa chata, hein? descansando. Mas agora eu já tô em Minas. Ei, coisa boa.
eu tô aproveitando pra... Tá aqui, eu tô em São João del Rei com a minha vovó, com a minha família, curtindo assim, família, sabe, Coisa chata. Tiuli? Coisa boa. Tá E eu tô descansando bastante? ligando porque, assim, pra dizer que tem sido uma bênção você, Cássio. Saudade de você também, Cássio. Beijo, querida. Saudade de você, Tudo. Carol Malta. É Ana Carolina Malta. E ó, eu tô muito feliz. Antes eu tava conversando com o Serginho e vocês têm realmente desempenhado, Oh, que assim, bom. um papel maravilhoso. Deus continue dando graça, unção, sabedoria a todos vocês. E, né, tô ligando para agradecer o carinho de todos, agradecer vocês aí nos substituindo aí nesse período de férias, pra gente voltar renovado, porque 2015 promete, não é verdade? Muito bem. Estamos aqui tentando a altura substituir, viu, Carol? Mas estamos com saudade. Jesus. Volta logo. Ô, Carol, né, você não é substituir a altura, é baixura, porque você não tem muita altura. Quem tem altura é o Leozão. Cássio, não conta esses detalhes não, porque a minha altura já está, eu já acrescentei o tamanho do salto, então já faz parte de mim. Não, mas o pessoal em casa vê a Carol, e a Carol vê aqueles saltos bonitos, ela é toda bonitona, né? Você pensa que a Carol tem uns 2 metros de altura. Não, baixinha. Na televisão dá essa ideia. Isso é verdade. E aqui, e vocês estão com a Vanessinha aí. Um beijo, Vanessinha. Beijo você também, Carol. Jesus te abençoe. Obrigado obrigado por você ligar pra gente, viu, Carol? Tenha um bom restante de férias aí, de descanso. Você, Pastor Léo, aí, aproveita, curte com a família e volta logo. Mas não acostuma, não. Nós estamos te esperando de volta aqui, minha filha. Não, fim de pode janeiro deixar. só. Em fevereiro, primeira segunda-feira de fevereiro, tô de volta, eu e o Serginho aí, força total, juntos com vocês, porque estamos super juntos, não é verdade? É isso aí. Deus te abençoe. Um beijo, viu, Carol? Um beijo, Deus Beijo, abençoe a todos e todos os telespectadores aí que nos acompanham. Pessoal, manda o WhatsApp, manda mensagem. Aí eu falo, ó, tô de férias, mas nós estamos muito bem substituídos. Vocês moram no nosso coração, viu? Amém. Obrigado. Beijo. Um beijo grande. Outro. Obrigado, Cassião. Posso ir? Pode, tá liberado. Agora é mesmo, vou ter que estar aqui de novo. Mas aí você... Pode continuar conversando. Dá uma aguinha. Não que eu quiser, eu saio. Voltando. Olha Vanessa, a questão do limite, né? A própria- Muito bem. Eu sou criança rebelde. A própria psicologia fala um pouquinho dessa fase da criança em relação à maldade infantil, né? Eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Qual é a diferença entre uma maldade infantil e que é típica da idade, de um distúrbio mesmo de comportamento? Júlio, todo ser humano vai passando por fases no desenvolvimento. Então, por exemplo, você pega uma criança de 2, 3 anos ali. É a fase que a criança morde, ela empurra. Meu menininho está até nessa fase. Ah, é? Né? É egoísta, é a fase do Quanto tempo ele tá? egocentrismo. 2 anos e meio mais novo. Gostoso. Então, assim, tudo é dele, o mundo é dele. Possessivo. Ele quer as coisas, tem dificuldade com frustração, é o momento da pirraça. Dividir. É um momento, é uma fase. Entendi. Mas uma criança, quando ela está vivendo um transtorno no comportamento, é muito diferente daquela criança que faz uma pirraça, que de vez em quando briga com um colega na escola, porque a criança com transtorno, como que o pai vai perceber isso? Ela é assim sempre maldosa, ela age assim, de forma para chantagear as pessoas. É aquela criança que ela tem prazer em desobedecer, ela tem prazer de ver o colega chorar. Então, quando ela faz algo errado e o pai vai corrigir, ela não se arrepende. E ela é assim na escola, ela é assim na igreja, ela é assim dentro da casa dela. Ela está assim, a criança com transtorno, o adolescente com transtorno de conduta, ele tem prazer em desobedecer. Ele tem prazer em causar tumulto nas situações, ele não obedece e não tem problema em ser corrigido porque ele não se arrepende. É diferente, por exemplo, você pega uma criança de 6 anos, por exemplo, ela bateu num coleguinha. Só do pai às vezes olhar. O meu filho Davi, eu olho para ele, já chora, ele pede perdão, ele fala que não vai fazer mais. Agora, isso não quer dizer que vai deixar de fazer mesmo, porque está em fase de construção, né? Mas a criança com transtorno de conduta, ela não se arrepende, não. E ela faz novamente, ela tem prazer, Tiuri, em desobedecer. Aí você consegue ver a diferença, se é realmente típica da idade ou se é um problema de comportamento mesmo. E a criança, ela rouba as coisas dos outros. Por exemplo, vamos supor que uma mãe que está nos assistindo agora, um dia o filho viu que um amiguinho na escola tinha um apontador muito legal. Aí ele chega em casa e pede para a mãe não compra, ele pega do colega.
Qual que é a diferença para a criança que tem um transtorno no comportamento? É que aquele menino vai pegar aquele apontador, o que não tem o transtorno. Chega em casa, a mãe corrige, ele chora, ele devolve, passa a maior vergonha. O outro, ele não vai devolver, ele não acha que ele fez nada de errado, e se a mãe for lá e devolver, ele pega de outro colega. Ele não muda de atitude. Aí o que faz com uma criança dessa? A gente vai falar disso hoje. Então, quando é um transtorno, você percebe porque não existe arrependimento. Ele tem prazer em fazer aquela coisa errada. Por mais que o pai fale, eu trabalho com crianças que têm esse transtorno, os pais falam, ele continua fazendo. Puxa. Entendeu? Tem a ele não repreensão, muda. tem ali Tem repreensão, os pais corrigem, os pais falam, mas ele continua fazendo. Porque isso é um transtorno que tem um envolvimento a nível neurológico. A gente vai mostrar hoje para os pais. Bacana. Claro que essas crianças, elas precisam aprender a controlar esses impulsos, não é? Como é que a gente trabalha isso na criança, Vanessa? Hoje, tio Uli, eu percebo assim que os pais, eles têm um pouco de medo de corrigir os filhos. Ainda mais agora com tanta lei que existe, tanto psicologias, né? Não pode isso, não pode aquilo. Não pode isso, não pode aquilo. Então os pais ficam muito psicologizados e às vezes deixam de exercer a autoridade que foi dada por Deus para nós enquanto pais. Então, se o seu filho está desobedecendo, você tem que corrigir. E dar exemplo dentro de casa. Se o seu filho desobedece e você percebe que está tendo um transtorno na conduta dele, diante de tudo que nós falamos aqui agora, com essas pequenas dicas, é muito interessante a busca por um profissional. Entendi. Sabe, procurar um médico, psiquiatra, mesmo. precisa de um neurologista, porque é comprovado, tio Uli, que pessoas que têm transtorno de conduta, ela tem a parte do cérebro, que é o sistema límbico, que é responsável para a questão da empatia, da solidariedade, ele não é bem conectado. Entendi. Não é rebeldia por si só, existe uma causa. Ou não é um demônio. Lógico que Satanás, ele usa das fraquezas das pessoas, mas não é o diabo, é uma questão neurológica. Precisa de um médico, precisa de uma terapia, e a família precisa de assistência. Porque imagina, tio, você tem um filho, você corrige o tempo todo, você está ensinando, você dá bom exemplo, o menino continua fazendo aquilo. Tem algo mais, não é possível. Tem algo fora do normal, que precisa de ajuda, precisa de um médico, precisa de um psicólogo. Ou esse menino às vezes vai precisar de um psicopedagogo, no caso, que é a minha área, porque ele é tão descontrolado na conduta que ele não presta atenção na aula, afeta a aula, tudo. Cai o rendimento acadêmico, então ele vai precisar de um educador trabalhando com ele. Então os pais, eles precisam de ajuda, a família precisa de acompanhamento, porque isso traz um desgaste muito grande para os pais que convivem com o filho dessa forma. Então pensa que não houve controle, essa criança não conteve, os pais não enxergaram, não teve ajuda profissional. Quais as consequências para essa criança na vida adulta, Vanessa? Uma criança que tem transtorno de conduta, imagina, vamos pegar primeiro um menino que não recebe nenhum tipo de limite dentro de casa. E não tem o transtorno de conduta. Qualquer pessoa criada sem sem regra, ela vai sentir na vida adulta desamparada, perdida, com baixa autoestima, uma pessoa insegura. Agora, uma criança criada sem limite, sem acompanhamento, que ela tem um transtorno de conduta, ela vai crescer uma pessoa antissocial, né, que não vai ter relacionamentos, não vai ter relacionamentos duradouros, porque ninguém vai querer ficar perto de uma pessoa dessa forma. E ela pode mesmo desenvolver o que a gente chama de psicopatia, né, tio Uli? Que são essas pessoas doentes mesmo, né? E que não tem lei, ela não existe lei, ela está sempre fazendo coisa errada, não se arrepende. Você vê, assim, essas pessoas às vezes que são presas, né? E que porque mataram, assassinaram, fizeram algo absurdo. Quando elas saem de dentro da prisão, elas fazem as mesmas coisas, são doentes, são psicopatas. Então isso pode vir a acontecer, não porque o pai fez aquele menino ser psicopata, que ela já nasce assim, mas porque não foi trabalhado, não foi ensinado, não foi corrigido. Dizendo que é o seguinte, os pais não são responsáveis por criar pessoas psicopatas, antissociais, nada disso. Né? Mas os pais, eles podem abrir os olhos, perceber esse transtorno e trabalhar com o filho para que ele cresça um adulto melhor. Porque a Bíblia fala que até os loucos, as pessoas perturbadas, as pessoas com transtornos, elas vão alcançar o reino de Deus. Então, nós, enquanto pais, nós somos corresponsáveis. Né? Que se meu filho hoje é um drogado, ele é um viciado, eu sou totalmente responsável. Não, porque eu não sou totalmente fruto do meio. Eu também faço as minhas escolhas. Mas enquanto mãe, eu não me posiciono, eu não corrijo, eu não ensino meu filho, eu vou ter uma parcela, sim, na conduta futura que ele possa vir a ter. Então, nós precisamos de agir, tio Uli, nós pais precisamos de acordar e ajudar os nossos filhos a serem grandes homens e grandes mulheres. Eu costumo falar assim, tio Uli,
que eu não crio meus filhos para o mundo, mas eu crio meus filhos para viver no mundo fazendo diferença. Exatamente. Né? E nós queremos em Jesus, os nossos filhos possam ser grandes homens de Deus. E eles só vão conseguir ser a partir de uma intervenção dos pais com coerência. Verdade. Né? Durante esse seu comentário, você falou uma palavrinha que eu guardei, que foi antissocial. Né? A gente percebe pessoas com esse comportamento antissocial, pessoas com difícil adequação, interação. Isso tem origem durante essa formação familiar? Onde está a origem disso, Vanessa? Tio, como eu disse, assim, eu não sou médica, né? Eu sou estudiosa do assunto, sou uma educadora, mas algumas pessoas, por exemplo, que têm a psicopatia, transtorno de conduta, o antissocial, esse sistema límbico, né? Acho que é assim que fala, do cérebro, ele não é conectado com as outras partes do cérebro, que é o sistema responsável pela questão da empatia, da solidariedade, não funciona bem. E aí essa pessoa vai ter esse tipo de comportamento antissocial, sabe? Não ter empatia com o outro, não querer se relacionar. Isso pode vir a acontecer pela questão neurológica, mas existem famílias também que são muito fechadas, né, tio Uli? De pessoas que não têm amizade, que não se relacionam. Isso pode agravar ainda já uma situação que já existe a nível neurológico. Nós somos pessoas feitas por Deus e Deus nos criou para viver em sociedade. Então a gente precisa de escolher amar, precisa de escolher estar em grupo, em participar, em estar junto. A família pode levar o filho a esse tipo de comportamento. Tem menino que está na escola e não relaciona com ninguém. Né? E aí, às vezes, a coordenadora chama os pais e pontua que a criança está muito sozinha, que elas não estão interagindo. Eu mesmo já ouvi isso quando eu era supervisora. Aí o pai fala assim, mas eu também sou assim. É como se fosse algo normal. Viver na solidão. Replicar um comportamento. Viver reproduzindo aquilo que o pai já viveu. Isso não faz bem. A gente tem que inserir o filho para poder viver em sociedade, em participar, para ele não se tornar uma pessoa antissocial. Eu estou querendo mostrar assim, aquele comportamento aprendido e aquele comportamento que pode ser fruto de um transtorno neurológico. Aí entra a participação do médico, a família tem que descobrir. Isso é porque todo mundo aqui age assim? Por exemplo, na minha família as pessoas falam muito rápido. Aí meu pai, quando ele assiste esse quadro, ele fala assim, minha filha, fala mais devagar. Eu tento, gente, falar, mas é algo que eu até aprendi. Na minha família todos eles falam assim? igual narrador de futebol. Então, para eu conseguir falar nesse ritmo, eu tô aqui trabalhando. É um esforço. Eu aprendi. Então, tem família também que ensina a questão assim, eu não converso com ninguém, ficar escolhendo com quem discute, com quem relaciona, uma certa soberba, isso pode vir a acontecer. E isso é muito diferente de um transtorno de uma pessoa que tem um comportamento antissocial, que é como se fosse uma doença, tio Uli. A pessoa pode entrar em depressão, né? Ela pode viver uma angústia muito grande por sempre estar sozinha. Isso não faz bem. Tá certo? E essas consequências da infância na vida adulta são tremendas, né? São tremendas. Eu vejo assim, tio Uli, eu sempre faço questão de falar isso aqui no quadro, um espaço que Deus me deu, né? Para mostrar assim que nós, enquanto pais, tamanha a nossa responsabilidade de formar pessoas saudáveis. A gente tem muita participação dentro disso. A gente não deve delegar isso para a escola, para babá, para terceiro, ficar terceirizando os nossos filhos. É nosso, né? É nosso e fazer com que o nosso filho seja uma pessoa saudável. Amém. Isso cabe a nós. Agora, o filho só vai ser saudável, tio, se eu também estiver saudável. É um lar saudável. Mas a Roselena está no telefone, parece que ela quer participar com a gente, fazendo uma pergunta, um comentário. Bom dia, Roselena. Oi, bom dia. Bem-vinda aqui no De Tudo Um Pouco. Fica à vontade, fazer sua pergunta, sua participação. Eu queria perguntar para psicóloga, Vanessa. né? Vanessa. É que eu olho meu neto e ele tem algumas coisas que ela disse, eu identifiquei nele, principalmente a teimosia. Eu falo com ele, não vai pra rua, quando eu olho daí um pouquinho, ele já foi pra rua. Eu tranco o portão, ele dá um jeitinho de pular e sai pra rua. Eu queria saber se é porque ele, assim, igual eles falam, vó estraga neto, e tem, assim, relação com isso, porque eu sou vó e não a mãe dele, ou é mesmo que ele pode estar, assim, identificando alguma dessas características, assim, que você citou, porque da teimosia ele é demais. Roselena, para ajudar a Vanessa, exatamente. Para ajudar a Vanessa, qual a idade deles? Ele tem 8. É um só? A menina a menina é chorona. E o menino já é teimoso. Ele 8 e ela? Ela tem 6, ele tem 8. 6 e 8. Ok, 8. Roselena, obrigado pela sua participação, viu? Bom dia para você. Bom dia.
Bom, eu fico tão feliz, Júlio, Bom, quando alguém né? participa. Obrigada, viu, Rosa Helena? Legal, né? Olha, Júlio, é o seguinte, Rosa. Uma criança na idade dele de 8 anos, ele já sabe o que é certo e o que é errado. Uhum. Então ele sabe que ele está agindo com rebeldia, que ele está desobedecendo. Quando ela coloca assim, que ele é criado pela avó, a gente sabe que criança que fica com vó não é mãe, né? Então, às vezes, eles vão querer realmente ludibriar, não obedecer. Mas se a mãe passa para a avó essa autoridade, a avó tem que exercer essa autoridade sim, e ele tem que obedecer porque ela é mais velha e naquele momento ela é autoridade sobre a vida dele. Eu só, assim, como foram poucas informações da Rosa Helena, por exemplo, se esse menino ele faz isso só com ela ou se ele é assim com várias pessoas, e a diferença, assim, para saber se é um transtorno de conduta, quando essa avó corrige, como que ele reage? Se ele debocha, se ela percebe que ele ficou arrependido, se ele para de agir dessa forma, se ele pula um muro para provocar a avó, para fazer com que ela fique nervosa, ou se é uma coisa de criança. Eu, quando era criança, eu pulava também. Eu estava me divertindo, minha mãe ficava brava, eu lembro que meu avô dava uns chinelada em mim, sabe? Mas eu fazia de peraltice de criança, que é diferente, Rosa, de uma criança que faz para fazer a avó passar mal de raiva, para afrontar, sabe? Aquela criança que age com maldade, ou se é uma peraltice mesmo de uma criança de 8 anos. Aí eu teria que ter mais informações. Agora, o que vale para a Rosa Helena é o seguinte, desobedeceu? Então agora você não vai sair. Se você pular o muro e sair sem minha autorização, você vai ficar aqui agora. Você tem que me obedecer. Tem que ter regra. Ele tem que ter regra. Porque senão ele vai pular outros muros no futuro. E aí não vai ser mais a avó que vai corrigir, vai ser o mundo. E o mundo é cruel. É muito melhor o filho ser corrigido pela avó, pelos pais. Pra quem ama, que tá ali pertinho. Por quem tá perto e sabe o que está fazendo com ele, que tem que ser corrigido, do que depois a polícia corrigir. O assunto é interessante. A Natália, de Juiz de Fora, está na linha querendo falar com a gente. Ei, Natália, bom dia. Bom dia. Bem-vinda aqui no De Tudo Um Pouco. Fica à vontade. Obrigada. Eu queria perguntar para a doutora Vanessa, que eu tenho um menino de 5 anos, ele é meu enteado, ele mora comigo desde os 3 anos de idade comigo. Só que ele tem esse transtorno de comportamento, porque eu corrijo, eu chego até a dar uma palmada, mas ele não obedece. No colégio, ele bate na professora. Ano passado, ele foi suspenso do colégio por causa disso. Eu queria saber dela se ela pode me indicar um profissional que vai me ajudar nisso. Entendeu? Ok. Um abraço, Natália. Obrigado pela participação. Obrigada. Quando ela coloca assim a Natália, né, que o menino é enteado dela, existe até uma história por trás disso. Ele veio para a Natália, já tinha 3 aninhos. É bom a gente sempre conhecer o contexto da família, porque às vezes uma criança, como eu não conheço a história, criança que foi abandonada ou que o pai casou com outra pessoa, às vezes essa criança ela tem uma angústia muito grande, alguma coisa que não é bem tratada no emocional e que leva a criança a ficar, às vezes, até depressiva. E tem gente que acha que a criança depressiva, ela fica só murchinha, quietinha, ela pode se tornar agressiva. E às vezes tem até uma outra estrutura diferente do que tem com a Natália hoje. Que tem, né? Então, assim, o que aconteceu na história do menino é importante a gente saber. Agora, se ele agride na escola, se ele está com problema com a Natália, ele pode estar desenvolvendo, por exemplo, uma hiperatividade. Mas é bom, Natália, a gente conhecer a história. E o interessante é você buscar um psicólogo. Mesmo porque esse psicólogo vai querer saber a história. Vai querer saber a história dele, né? E porque assim, hoje está muito em moda, tio, essa questão de criança hiperativa. Se ele bate, ele não obedece, ele não fica quieto na escola, ai, menino hiperativo, mas o que está por trás disso? Qual que é a história dessa criança para a gente poder entender se é uma questão de fundo emocional, se é uma criança com dificuldade na conduta. Então é bom que a Natália busque um psicólogo, um neurologista, até porque se ele tiver algum transtorno, por exemplo, uma criança hiperativa, nessa idade de 5 anos, nenhum profissional vai dar esse diagnóstico ainda, ele vai estar em fase de treinamento, de observação. Mas é bom, às vezes, que a Natália busque um psicólogo para estar auxiliando os próprios pais. Verdade, direcionar ela como agir, como ela vai agir. Porque às vezes dá tapa na criança, dependendo do motivo que está gerando, ele vai ficar mais agressivo ainda. Isso não vai resolver. E muitas vezes descarrega na escola, com o coleguinha. O bom, sabe, a raiz do problema é para você saber como você vai atuar. Entendeu? Aí ela precisa procurar um psicólogo, um neurologista, e esses profissionais é que vão estar ajudando a família a saber lidar com essa criança. E lembrando que ele só tem 5 aninhos, ele é muito infantil ainda. Todo o controle das ações dele ainda estão muito na autoridade
da Natália. Depende muito aí das regras Depende de todas, como a Natália vai. E a Natália, uma coisa que eu quero dizer pra ela, que eu não tô sabendo pra onde que eu olho. Ô, gente, pra onde que eu vou olhar? Olha para aqui, ó. Bom, uma dica que eu queria dar pra Natália é o seguinte. Natália, não tem nada que o amor não transforme. Você não é a mãe biológica dessa criança, mas você é a mãe dele, porque você é que cuida dele. Então, quanto mais amor você tiver, quanto mais empatia, mais carinho, graça, favor e misericórdia, melhor esse menino vai ficar. Às vezes os pais, eles buscam muitos profissionais, psicólogos e tal, e junta aquela Ajuda de profissionais, aquela equipe multiprofissional. Mas se a pessoa que cuida dessa criança não amar verdadeiramente, a ajuda profissional ela fica muito pequena, porque o amor tudo pode. Então ame esse menino, sabe? É muito fácil você amar uma criança que faz tudo do jeito que você quer, que é obediente, que está sempre te agradando. Agora, glória a gente vai ter, honra, quando eu amo aquele que me causa dor, aquele que está fazendo o contrário, às vezes está fazendo você passar vergonha, está sendo convidada, né, tio, aí na escola, já com 5 aninhos, aquelas entrevistinhas com a diretora. Aquelas entrevistinhas, né, tio? Mas se você amar esse menino de todo o seu coração, você vai conseguir grande efeito na vida dele. Amém. Né? Olha, a Vanessa sempre que vem aqui, bom, primeiro foi ótimo o assunto, acho que esclareceu muito o telespectador, mas a Vanessa sempre contribui com a gente também, sempre indicando livro, sempre divulgando um evento para você como pai, como casal, como família, não é? Possa te ajudar também nesse processo. O que você tem pra gente hoje, Vanessa? Eu trouxe esse livro, tio Uli, Dizer Não. Impor limites é importante para você e seu filho. Quem que é o autor? Fala esse nome pra Asha mim. Phillips. Phillips. Asha Phillips. Esse livro aqui não é um autor cristão, tio Uli, mas é um livro muito bom. Legal. Então eu já li esse livro, até para fazer palestra, tem umas coisinhas aqui. Okay. Impor limites é importante para você e seu filho. Quando fala impor, gente, é o seguinte, tem de repente algum psicólogo, educador assistindo e fala, mas impor limite. Criança de 7 ou 8 anos, você já começa a construir regras com eles. Agora, uma criança de 3, 4, 5 anos, você impõe as regras. Então, tem essa diferença. É claro. Você não vai impor uma regra para um adolescente, ele não vai aceitar. Mas as crianças na idade de educação infantil, você tem que direcionar o seu filho, Formação sim. de caráter, né? Então, quanto mais a gente lê, participa de seminários, de congressos sobre educação de filhos, mais conhecimentos e um pai mais eficiente nós vamos poder ser. Eu gostaria só, Júlio, para fechar, fica à vontade, de convidar as mulheres que estão nos assistindo a participar do nosso acampamento do Ministério de Mulheres em Ação do dia 24 ao dia 26 de abril. As inscrições vão ser na Pousada Manancial, em Baldim. As inscrições já estão sendo feitas na Casa Rosada, que é onde funciona o nosso Ministério de Mulheres, aqui na Igreja Batista de Lagoinha. O telefone é 3429-1300. Então, e também vão ser feitos pelo site. O tema vai ser a cura das emoções, a cura da alma. Então, se você está passando alguma situação difícil, está muito triste, deprimida, depressiva, algo assim na sua memória precisa de ser curado, que vem trazendo transtorno na sua vida, nos seus comportamentos, venha participar desse acampamento para você aprender sobre esses assuntos e ter um momento com Jesus para que Ele realmente possa intervir na sua vida através das pessoas que vão estar ministrando lá e você vai ser curado em nome de Jesus. Então não deixe de participar e venha fazer a sua inscrição, chame suas amigas, as irmãs da sua igreja, seus familiares, né? Para estar com a gente nesse momento tão especial e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Bacana. Vanessa, isso é algo importante também, porque uma mamãe num relacionamento desse com uma criança, seja transtorno, seja uma fase normal, muitas mamães precisam dessa cura na sua alma também, né? Precisa da cura na alma, é verdade, tio. E uma mãe curada, o filho vai ficar de pé. Restaurado. Né? Restaurado também. Obrigado demais. Obrigada, tio. Até segunda ansioso, vamos ficar esperando com um tema novo, Deus abençoe. que com certeza vai ajudar as mamães, os papais, a família, as crianças.